Shalom, shalom, amados, boa noite, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir esse culto com uma oração para que a presença de Deus se manifeste nas nossas vidas, no seu coração, no meu coração, no nosso espírito, que é de onde procede as manifestações do nosso Deus, amém? Em nome de Jesus, papai, queremos apresentar diante de ti cada uma das pessoas que adentrarem neste culto, cada um daqueles que ouvirem, ó Deus, a tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz para te conhecer, papai. Estamos neste lugar para conhecer quem tu és, para conhecer a tua programação, o teu plano, o teu projeto, o teu propósito para nós. É por isso que estamos aqui, ó Pai, para retribuir a vida em abundância e a vida eterna que tu nos deste, ó Deus. Vem e toma as nossas vidas nas tuas mãos e opera segundo o conselho da tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria deixar uma palavra hoje que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Amém? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o que eu gostaria de falar hoje, amado, nós estávamos conversando esses dias, temos eu e meu esposo trocado algumas ideias em relação a isso, mas eu quero dizer, amados, que quando Deus criou o homem, havia um projeto original para o homem. Deus criou o homem para louvor da sua glória. E Deus criou o homem para ter relacionamento com o homem. Por isso, quando apresentamos Jesus Cristo, no retorno que ele faz das nossas vidas ao Pai, não estamos apresentando para você uma religião. Não estamos apresentando para você algo que pode te religar a Deus sem que você depois tenha contato com esse Deus. Não, não é algo que não tenha envolvimento, é algo para que você e eu nos envolvamos de espírito, alma e corpo. É uma entrega. Então, eu gostaria de passar isso para você de uma maneira em que eu e você venhamos a entender que o Senhor, quando ele criou o homem, ele falou, eu vou dar algo para você cuidar, algo para você cultivar. E quando ele deu isso para o homem, cultivo e guardar, proteger, ele deu com duas intenções muito tremendas, e que isso se desdobra em três áreas da vida da gente que eu e você precisamos desenvolver. A primeira coisa que Deus falou, cultiva. E quando ele fala cultiva, ele está falando a respeito de nós cultuarmos a Deus. Então, estávamos falando a respeito do tempo que gastamos com Deus. A nossa vida é algo que é para cultuar a Deus o tempo todo. Nós não fazemos um cultivo, amados, uma vez por semana. Se temos uma plantação, nós cultuamos ou cultivamos essa plantação o tempo que é necessário. A palavra cultuar ou cultivar na Bíblia, no hebraico, ela chama-se abade. Então, ela vem para trazer essa manifestação de relacionamento, onde você cultua o seu Deus. E a segunda parte, o Senhor fala para guardarmos esse lugar. Querido e querida, nós não podemos guardar um lugar no qual nós não temos autoridade para guardar. Então, Deus deu a Adão a autoridade para guardar aquele jardim, porque havia um risco. Por trás das palavras de Deus havia um risco. Deus não vai mandar você trancar sua casa se não há um risco de alguém chegar e entrar na sua casa. Então, é isso que nós precisamos entender, amados. Deus, quando deu um plano original do que ele queria fazer com o homem, através ali de Adão, que carregava a Eva nas suas entranhas, não é? Depois Deus tirou da costela. Quando Deus dá essa ordem para Adão, ele está trabalhando na vida de Adão para que ele tenha uma identidade. E nós precisamos entender isso como igreja do Deus vivo. Há uma identidade de Deus para você e para mim. E qual é a identidade? Identidade de filhos. Deus nos chama para sermos filhos. O pecado entrou e trouxe para nós uma separação de Deus. Mas em Jesus Cristo, nós temos o retorno ao coração do Pai no projeto original. Agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. E qual é a manifestação dos filhos de Deus na terra? Aquilo que Adão fazia. Cultivar, ou seja, adorar a Deus e guardar aquilo que é precioso na presença de Deus, a sua vida. Então, amados, a partir disso, Deus dá três funções para o homem. Ele dá a função de profeta, de sacerdote e de rei. Mas onde você quer chegar isso, pastora Fátima? Eu quero chegar a um lugar onde nós estamos assentados com Cristo, porque somos filhos, nós temos três investiduras particulares. Nós entramos na presença de Deus e vemos o que Deus está fazendo. Nós entramos na presença de Deus e cultuamos a Deus ao olhar, ao observar o que Deus está fazendo. Jesus falou, eu faço aquilo que eu vejo
o meu pai fazer. Então, o profeta tem essa habilidade. Profeta não é aquele que fala, profeta primeiro vê. Ele vê as coisas no reino espiritual e ele começa a falar aquilo que ele vê. Então, Deus deu essa investidura para você. Deus deu essa investidura para mim. Então, Adão, quando ele foi constituído por Deus, dentro do propósito original, ele estava sendo investido. Olha, aquilo que você vir eu fazer, Adão, você faça. Você vai me cultuar a partir do que você vê. Depois Deus falou para ele, você vai ser o sacerdote. No cultivo há um sacerdote. No teu culto há um sacerdote. Você levanta as suas mãos e adora a Deus. Você busca a presença de Deus. E depois que você sai dessa presença, você começa a abençoar. E depois que você pode abençoar, que é o sacerdócio, você pode guardar esse lugar. E você guarda esse lugar através das bênçãos que você libera. Através de você liberar que algo chegue até você e você trancar aquilo que poderia chegar até você. Então, você tem autoridade para guardar esse lugar espiritual que Deus colocou. Você e eu. Qual é o lugar espiritual que Deus colocou eu e você? É esse lugar que você precisa guardar. Tua família, tua casa, tua saúde, teu ministério, seu casamento. Tudo aquilo que Deus te dá é para guardar. É para proteger. Então, o Senhor te deu uma investidura. E que eu quero deixar para você nesse primeiro culto, onde vamos começar repaginando, mudando muitas coisas, nos posicionando como filho de Deus, junto com meu esposo, que está entrando nessa nova etapa do ministério que o Senhor tem nos dado. O que eu quero falar para você, o que existe de mais importante que você precisa guardar é a sua identidade filho. Não existe outra coisa mais importante que você e eu precisamos guardar a identidade de filho. Porque filho, ele cultiva ou ele cultua Deus, e filho reina como Deus o mandou para reinar. Deus o mandou para reinar. Então, entenda, você e eu temos esta autoridade na presença de Deus. Amém? Então, eu queria deixar essa parte. Meu esposo vai falar agora o restante da pregação e depois, mais tarde, eu volto. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, pastor Alexandre. Glória a Deus. Shalom, boa noite. Vamos fazer mais uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te engrandecer, te louvar por esse momento e que tu possas nos visitar, ó Pai, falando com as nossas vidas. Sim, existem almas, a minha alma em primeiro lugar, e as almas que estão ouvindo esta palavra. Sim, e nós precisamos muito da tua presença, da tua visitação, da tua manifestação de amor, de poder, de graça. Porque verdadeiramente temos muitos problemas a serem resolvidos. Sim, e cremos que o Senhor tem a saída para todos eles. Sim, e assim nós cremos, ó Pai, por isso estamos aqui, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então, o que acontece? Hoje está começando uma nova etapa na minha vida, literalmente. Há uns dias atrás, aí, uns meses atrás, eu estava buscando algo para trabalhar na minha vida secular. Eu fui açougueiro por 40 e poucos anos, encerrou-se esse ciclo na minha vida. E eu estava, então, com a minha esposa procurando algo para fazer. A gente estava procurando algo para fazer através da internet, orando por algumas coisas, já desenvolvendo alguma coisa de loja virtual. E aí Deus começou a falar nesse exato dia comigo, no mínimo umas 10 vezes, vai cuidar de vidas. E eu andava para lá e para cá na minha casa, daqui a pouco vai cuidar de vidas. E eu estava pensando em outra coisa, vai cuidar de vidas. A gente estava vendo, vai cuidar de vidas, vai cuidar de vidas, vai cuidar de vidas. Eu falei, Senhor, mas como eu vou fazer isso? De que forma isso vai acontecer? Eu preciso trabalhar, eu preciso da minha vida, eu preciso do meu sustento, eu preciso das minhas coisas. E Deus então começou a crescer isso dentro de mim. E depois eu ouvi alguns testemunhos, algumas coisas que me levaram também para esse ambiente, para esse novo lugar. E então eu estou começando hoje. E é um desafio muito grande, porque eu sempre trabalhei demais. Quem me conhece sabe que a nossa carga horária, meu e da minha esposa, era de no mínimo 12, 13 horas por dia de trabalho dentro de uma casa de carnes. E é interessante que nós trabalhamos esse tempo todo com carne. E a igreja, nós não trabalhamos com outra coisa a não ser carne. Então, de carne eu entendo bastante. Carne estragada chama mosca, tem carne machucada, tem carne dura, tem carne ruim. E tem carne boa lá no açougue, mas a nossa carne nunca vai ser boa. A picanha na açougue, ela tem muito valor. Filé mignon. Mas na nossa carne, nós temos que entender, nossa carne não presta para exatamente nada. Nossa natureza em Adão, ela está caída diante dos olhos do Senhor. E nós precisamos, então, resgatar a nossa vida. E essa vai ser a minha função e a função da minha esposa daqui para frente. Nós iremos trabalhar com vidas. O nosso objetivo é resgatar o maior número possível de vidas que estão em trevas, em cativeiros, em problemas, em coisas que
o mundo vai nos levando. Então, nós precisamos estar sempre nos limpando, saindo também desses lugares, porque não somos perfeitos, estamos longe disso, mas nós queremos que o Senhor tenha nos limpado, tenha nos levado a lugares espirituais diferentes, tenha transformado as nossas vidas. Então, nós estamos, assim, começando essa etapa. E na palavra de hoje, eu queria falar também nesse capítulo de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, onde Deus fala para Adão, então, cultivar e guardar. E lá no capítulo 3, versículo 8, de repente Deus vai visitar Adão na viração do dia, e Adão então está escondido porque ele estava nu. Então nós vamos fazer aí uma reflexão sobre isso, o que é cultuar, o que é celebrar, porque justamente Adão perdeu a condição de celebração. Nós temos que entender que o culto, como já foi dito, é algo que nós fazemos 24 horas por dia. Estamos acordados e temos que cultuar, temos que cultivar, temos que plantar. Cultivar é estar plantando e cuidando daquilo que você plantou. E é interessante porque Deus fala para Adão assim, cultiva e guarda. Mas guardar do quê? Do que ele tinha que se proteger? Deus estava falando para ele, se proteja de você mesmo. Porque só você pode perder o Éden. Só você pode jogar toda essa estrutura, todo esse projeto no lixo. Porque a tentação virá, a aprovação para você chegará, mas guarda, cultiva essa terra, cultiva o Éden, eu te dei de presente, mas você também tem que guardar isso. Então ele tinha que guardar a terra dele, ele era a terra, ele foi constituído da terra. E Deus estava falando assim, Adão, se cultive e se guarde, porque quando o mal se levantar, você vai ter que fugir desse mal para você poder continuar no paraíso. Mas Adão, infelizmente, quando o mal chegou, ele não conseguiu resistir e ele então caiu. Então eu quero dizer o seguinte, quando você levanta de manhã, você abre o olho, você está cultuando, e eu estou cultuando. Então nós cultuamos com os pensamentos, nós cultuamos com o que nós falamos, nós cultuamos com o que nós olhamos, nós cultuamos o que nós comemos, o que nós vestimos, aonde nós vamos. Nós cultuamos todo o tempo que a gente acordar. Nos relacionamentos, nós cultuamos como nós tratamos nossos filhos, como nós tratamos da nossa esposa, como você trata o seu marido, como você é um homem na sociedade, como você trabalha, o tempo que você fica lá no seu trabalho, enrolando no WhatsApp, que eu tinha um funcionário, ele falava assim, eu vou para o banheiro no meu momento Zap. Então, o que ele fazia? Ele estava cultuando, ele estava me roubando o tempo que eu pagava para ele trabalhar e ele tinha o hábito de fazer um momento Zap. Então, se você tem um momento Zap que você faz na sua empresa, você está cultuando, roubando o seu patrão. Então, é disso que Deus está falando. Como está sendo o seu culto? Então, hoje é um dia que Deus quer nos levar a uma reflexão. Deus quer que nós paremos, depois que acabar esse culto, ou durante o culto, fala assim, mas como eu cultuei hoje? Tente puxar aí a última semana, não precisa ir muito longe, não. Talvez Deus vai te levar a 10, 20, 30 anos atrás. Se Deus me levar a 30, 40 anos atrás, eu vou perceber como eu cultuei de uma forma totalmente errônea, enganada e que me trouxe só feridas, machucaduras, traumas, como eu me entreguei ao trabalho, como eu me entreguei à escravidão, como as regências que existem na minha família, na minha casa, me pegaram de uma forma tão forte, onde eu não consegui fazer nada diferente a não ser um escravo do trabalho, ficar ali 12, 13, 14, 15, 16, às vezes 24 horas dentro de um mercado, dentro de uma açougue, trabalhando, debaixo de uma escravidão. Porque aquilo ali era o meu culto. Aquilo ali era o que nós estávamos cultivando. Eu nunca tive uma férias, eu nunca tive um final de semana, nunca tive um sábado, um domingo, um feriado. Nós fizemos uma conta há um tempo atrás, nós trabalhamos em média 17 a 20 anos a mais do que uma pessoa normal, que tem férias, que tem sábado, domingo e feriado. Nós nunca tivemos isso. E isso é um espírito de escravidão que nos pegou, nos prendeu, nos encarcerou e nós então cultuamos a nossa vida inteira nessa parte trabalhando. E aí depois existem os desdobramentos disso. Como eu trabalhava? Como eu tratei meus funcionários, como eu paguei os meus impostos, que mercadoria eu vendi, como eu atendia meus clientes. Então, para você entender, eu estou tentando abrir o maior possível, o leque, o máximo possível para você entender. Quando você vai lá e conversa com seu filho, conversa com a sua esposa, você já ouviu falar em entrelinhas? Entrelinhas é um culto triste. Você fala o que você realmente não tem coragem de falar abertamente, mas por trás tem um engano, é um culto. Exemplo, vamos colocar no açougue. Eu sei que eu estou cortando um bife lá e como eu entendo de carne, aquela carne está dura.
que eu faço? Eu viro para o cliente e falo assim, o senhor quer que passe no amaciador? O cliente falou, muito obrigado, por favor. Eu não tô servindo o cliente. Eu estou me servindo. Isso é uma entrelinhas. Porque eu quero passar o bife no amaciador para não correr o risco dele chegar na casa dele, aquilo vai estar duro, que nem uma história de sapato, ele vai xingar eu e todo mundo. Então, existem muitas entrelinhas na nossa vida. Aquelas perguntas que a gente lança um negócio, mas você quer saber outro. É um culto. Aquela conta que você não paga, um culto. Compra e não paga. Mentira, outro culto. Além de ser um culto, faz filho com o capeta, porque o pai da mentira é Satanás. Ele fala do que lhe é próprio. João 8,44. Aí, todo pai precisa de uma mãe. Aí, imagina o culto que você está fazendo. Você se relaciona com Satanás, que é o pai da mentira, e faz uma mentirinha. Aí você tem que trocar fralda, você tem que depois levar para a escola. Quem mente muito tem um monte de filho em várias etapas de idade. Tem um chorando, tem um na faculdade, tem outro na escola, tem outro doente, outro que está pedindo comida, outro que está querendo um caderno, outro que está querendo um tênis. Por isso que você está louco muitas vezes, correndo atrás desse monte de mentira que você fez com o capeta. É o seu culto. E sabe por que você fez isso? Porque você está perdido daquilo que é Deus. Então, para você que é mentiroso e que tem esse monte de filhinho, agora não tem mais saída para mim? Tem. Agora você vai chegar na presença de Deus daqui a pouco e falar assim, Deus, eu fiz um monte de filho com o capeta, eu fiz um monte de filho com o diabo, esse monte de mentira que rodeia a minha vida, eu fui a mãe desses nenezinhos que estão me atormentando. Mas me perdoa, em nome de Jesus, me tira desse lugar, refaz a minha vida, vai conversar com alguém, vai reparar os seus erros. E é assim que nós vamos acertar nossa vida. Então, o culto é isso. E quando nós vamos nos encaixando naquilo que é o culto, das 24 horas por dia, aí sim nós iremos no culto lá na igreja, para ficar lá 1h30, 2 horas, o que nós chamamos de culto, e o certo era nós chamarmos de celebração, aí nós teremos motivo para celebrar. Por que muitas vezes nós vamos ao culto, chamado culto, lá no domingo, das 7 às 8h30, 9 horas, e estamos mortos, estamos mornos, estamos com a nossa cabeça em qualquer lugar, porque nós ficamos a semana inteira cultuando qualquer coisa, menos a Deus. Ficamos a semana inteira numa postura, num tipo de procedimento, entregando as nossas vidas a qualquer coisa, menos a nos relacionar com Deus. Não oramos, não jejuamos, não lemos a palavra, não nos entregamos a nenhuma prática espiritual. Aí depois queremos chegar, colocar nossa roupa bonita, nosso perfume, pegar o nosso carro, pararmos na porta da igreja, descer, Paz do Senhor, oh glória, aleluia, e vamos cultuar. Cultuar o quê? Celebrar o quê? Como que nós vamos celebrar? Como que nós vamos poder nos alegrar? Como que nós vamos poder ter um momento na presença de Deus de celebração se nós não temos culto, se nós não temos vida diária, se nós não temos nada, se nós não construímos nada, nós não plantamos nada? Se o culto é cultivar, o que você tem plantado? É isso que você vai colher lá na celebração. Então, Adão, no capítulo 2, versículo 15, quando Deus mandou ele cultivar e guardar, enquanto ele fez isso, ele estava tranquilo. Lá no versículo 3, lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus visitava Adão todos os dias na viração do dia. Para que ele fazia isso? E por que ele fazia isso? Porque ele é pai. Então, ele chegava todos os dias. Na viração do dia, ele ia lá. Sentava e falava, filho, e aí, como é que foi? O que você cultuou hoje? O que você plantou? Vamos celebrar. Vamos conversar um pouco. Vamos fazer com que... Vamos, me informa. Ah, mas Deus já sabe de tudo. Ele sabe, mas ele quer ouvir você falar. Só que você, às vezes, e eu não temos motivo de falar nada para Deus. E quando chegou lá no versículo 8, um dia, na viração do dia, Deus se apresentou e falou, Adão, onde você está? Ele falou assim, eu tive medo e me escondi. Estava nu. Mas como você sabe que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Você cultuou algo que eu falei para você não cultuar? Você cultivou algo que eu falei para você não cultivar? E é aí que acontece a separação do homem e de Deus. Mas Deus estava lá, não estava? Mas quem não podia receber a presença? Adão. A estrutura estava lá, não estava? Mas quem não estava mais desfrutando da estrutura do paraíso? Adão. Quando nós entramos na desobediência e cultivamos as coisas erradas que Deus nos ensina para não estarmos fazendo e praticando, ele não vai se ausentar, ele vai se apresentar, só que nós vamos ter medo. E sabe por que nós vamos ter medo? Porque nós descobrimos a nossa nudez.
Nós descobrimos que agora nós temos algo dentro de nós que está esquisito. Adão, imagina a situação dele, ele foi criado por Deus diretamente, ele era 100% Deus. Ele pensava como Deus, ele tinha toda a natureza de Deus, ele não tinha pânico, ele não tinha medo, ele não tinha dor, ele não tinha doença, ele não tinha dívida, não tinha aflição, não tinha sofrimento. Paraíso, irmão. Adão, aquilo que estava fora da vida dele, o que ele contemplava por fora, toda aquela maravilha de um jardim do Éden, no paraíso, na verdade era o reflexo de quem ele era. Ele via a ele mesmo. O que Deus construiu fora é o que estava construído dentro de Adão. Aquela identificação era muito forte. Então ele era o paraíso. Só que de repente ele foi visitado pela serpente, ele cai e ele lança a mão então de algo aonde a iniquidade entra nele. E aí que nós ficamos totalmente perdidos. Imagina se nós ficamos perdidos, que já nascemos vendo roubo, pânico, tristeza, dor, choro, sofrimento. Quando criancinha de 2, 3 meses já está arrancando o cabelo da outra porque quer a chupeta da outra, a gente já vê que já tem inveja, que a natureza já é ruim mesmo, por natureza. E nós comprovamos isso em bebezinhos aí, ó, que choram, que tomam, que quer que quer o brinquedo da outra criança. E depois isso vai só aumentando. Mas imagina para Adão, que não tinha essa realidade, ele não conhecia isso. Imagina como ficou a cabeça dele quando ele percebeu que ele estava nu. O pânico que ele entrou, eu tive medo, eu me escondi. Ele falou, meu pai vai chegar, como que eu vou me apresentar desse jeito? Olha o que eu cultivei, olha o que eu plantei, olha o que eu cultuei. E nós temos, então, essa raiz, essa origem em Adão. E quando nós plantamos todas essas coisas, nós então fazemos o quê? Nós nos perdemos de Deus. E é por isso que às vezes você está dessa forma, eu estou dessa forma, em algumas áreas, porque nós plantamos o que não era para plantar. Nós cultuamos o que não era para cultuar. E chegamos depois num ambiente de culto, onde não temos a menor chance de celebrar, porque não temos nada para celebrar. Adão não tinha nada para celebrar aquele dia. Ele estava com medo, ele estava correndo, ele estava fugindo da presença de Deus. Mas Deus estava ali. Então Deus quer nos resgatar o Éden através de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus, falou assim: vocês podem ter o Éden de novo, vocês podem ter a comunhão de novo, vocês podem poder ter a alegria de celebrar na minha presença. Vamos sentar, vamos dar risada, vamos conversar. Fala o nome que você deu para os bichos. Fala que fruta você comeu, qual você mais gostou, qual é mais saborosa, o que você fez de almoço, o que você tomou no café da manhã. É filho. É como você chega na sua casa à tarde, vem a criançada em volta do pai para falar como foi na escola, como foi na brincadeira, como jogou bola, como andou de bicicleta. Era isso que Deus fazia na viração do dia. E as crianças, então, elas cultuaram o dia delas inteiro brincando na escola, à noite elas têm que contar para o pai, elas vão celebrar com o pai. E o pai dá risada, se alegra, abraça, dá parabéns. Mas naquele dia, Adão não teve o menor prazer de receber o pai na casa dele. Ele gostaria de ficar sozinho. E esse é o motivo que nós estamos querendo muitas vezes ficar sozinho. Esse isolamento que às vezes vem na minha cabeça e na sua, de ficarmos sozinhos, de não nos relacionarmos com Deus, não é um problema de Deus. Falar, Deus está distante de mim. Não, você está distante de Deus. A estrutura não é boa, a estrutura é ótima. Jesus Cristo é a melhor estrutura que nós podemos ter. Jesus Cristo é o nosso novo Éden, nosso novo paraíso. A estrutura é maravilhosa. Mas o que nós temos que aprender é levantar da cama amanhã de manhã, ou daqui a pouco, na hora que acabar essa palavra, falar assim, eu preciso mudar o meu culto. Aleluia. Eu preciso mudar meu procedimento. Eu preciso parar de olhar para essas coisas, eu preciso parar de assistir essas coisas, eu preciso parar de ouvir essas coisas. Aquela pessoa lá no seu trabalho, que você está quase, precisa parar. Precisa parar. Aquela pessoa lá que você está quase, precisa parar, senão você vai cair. Você está cultuando. Uma voz que alegra, um perfume que é gostoso, um toque. Vigia, irmão, vigia, irmão. As coisas, as linhas são muito finas. Satanás é muito astuto. E coisas vão acontecendo no decorrer da nossa vida que vai trazendo com que parece que as coisas são normais. Ah, é assim mesmo, fazer o quê? Mas não é normal. Isso que você vive hoje não é normal. O que eu vivi na minha vida até esse tempo atrás não é normal.
Eu tenho vergonha do que eu vivi. Uma pessoa com 53 anos de idade, o tanto que eu trabalhei, o tanto que a minha esposa trabalhou mais do que eu ainda. A gente não ter ficado uma semana numa praia, eu tenho vergonha de falar isso. Estou te dando esse testemunho, mas é um testemunho triste, para você pensar na tua vida, para você não cair nessa mesma vala, nesse buraco. Para você depois não chegar na minha idade e falar, puxa vida, o que eu fiz na minha vida? O que eu cultuei? Só me entreguei a isso aqui, não produzi nada, não fiz nada, não saí do lugar. E Deus então quer nos remover desses ambientes. Deus quer nos visitar na viração do dia e falar, e aí, filho, como é que foi o seu dia? E você ter coisas boas para contar para ele, para dar risada, para brincar, aprender com ele. Deus, olha o tamanho do amor, da humildade, da vontade que Deus tem de se relacionar comigo e com você. Ele deu o filho dele, unigênito, o único filho que ele tinha, para resgatar esse relacionamento. E o que nós temos feito com isso? De importância, eu e você temos dado de verdade para aquilo que Jesus fez para nós. Que importância eu e você temos dado de verdade nas 24 horas do dia, nas 168 horas de uma semana. Que importância nós temos dado de verdade para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Como nós temos nos relacionado. Quantos segundos você ora por dia? Não vou nem falar minuto. Quantos segundos você lê de Bíblia? Quanto você conhece da palavra de Deus? Quanto você conhece do caráter de Cristo? O quanto eu me exponho à palavra de Deus de verdade? O quanto eu me deixo moldar por aquilo que eu já aprendi? Ontem nós tivemos o primeiro encontro aqui em casa, do bate-papo com Jesus, e eu estava falando com os irmãos o quanto nós comemos da palavra de Deus e não aplicamos. Isso é um péssimo culto. Porque você vai, Deus fala com você, te transfere uma realidade e nós vivemos como se nós não conhecêssemos a Deus. Como se nós não tivéssemos aprendido absolutamente nada. E quando nós passamos por isso, nós ficamos loucos. Quando nós ensinamos os nossos filhos as coisas e sabemos que ele aprendeu e que aquela realidade foi transferida, e você vê ele fazendo ao contrário, você fica tristinho, não fica? Eu ficava doido. Quando eu falava, Mateus, você já sabe fazer isso, filho, por que você não faz? Então, fazemos a mesma coisa. Aprendemos um monte de coisa de Deus. E aí Deus era para mim, ô Alexandre, o pai já te ensinou, por que você não faz? Se você não está conseguindo fazer, por que pelo menos você não vai falar, pai, eu aprendi, eu quero aplicar, mas eu estou preso em alguma coisa. Aí ele vai te libertar. Mas que importância você está dando realmente para pôr em prática aquilo que você tem comido, aprendido da parte de Deus? Então Deus tem nos convidado, Deus tem tem um clamor no coração de Deus, cultua, planta coisas boas, eu quero ver vocês felizes. Aí cultuamos as mesmas coisas o ano inteiro, a nossa vida inteira. Aí nós falamos assim, em janeiro tudo vai mudar. Sabe o que vai mudar, irmão? Nada. Se você continuar cultuando do mesmo jeito, se você continuar plantando as mesmas coisas, em janeiro, fevereiro, março, abril de 2023, 24 e 25, até você morrer ou Jesus voltar, vai ser a mesma coisa. E às vezes a gente fala tudo isso e fala assim, mas pastor, eu creio que eu estou salvo, hein? Também creio. Se você crer, se você confessar Jesus Cristo, e se você não estiver naquela lista lá muito brava daqueles pecados, existem coisas que Jesus vai considerar. Mas eu aprendi esses dias atrás que eu estou salvo, mas que eu não reino. E dói. Sabe por quê? Porque eu fui confrontado por um líder. E sabe o que ele falou para mim? Se você quiser continuar com a sua vida assim, não tem problema. Eu creio na tua salvação. Você está salvo, irmão, mas você não reina. Você não vai reinar na sua vida financeira, você não vai reinar no seu casamento, você não vai reinar no seu ministério, você não vai reinar em nada. Sabe, em segundos, passar 45 anos da sua vida de sofrimento, de dor, depois você fala, cara, não reinei em nada. Eu só me matei em tudo e não reinei em nada. O que é reinar? É você olhar para aquilo e falar assim, aqui eu mando. Aqui eu desfruto. Eu planto e eu colho. Reinar é você se matar na plantação e não conseguir colher nada. A falta de reinar, né? Reinar é você plantar e poder colher.
Então, eu estou salvo? Eu estou salvo. Você está salvo porque você quer Jesus Cristo, mas você está reinando? Como está a sua vida financeira? Como está a sua saúde? Como está o seu casamento? Como está seu relacionamento com os seus filhos? Como está seu relacionamento na sua empresa? Como você está por dentro? Só você. Tem gente que fala assim, sabe o que eu tenho vontade de fazer? Sumir. Ficar lá no meio do mato, só ter vaca, galinha, porco. Não vai adiantar nada. Sabe por quê? Você vai brigar com você. Além de você morrer de tédio lá isolado, não vai passar 2 dias. Você vai começar a brigar com você, porque a gente é ruim. Eu não preciso de ninguém para brigar, irmãos. Eu brigo comigo. Tem dia que eu estou ruim comigo. Eu sou ruim. A minha natureza é ruim. Eu não preciso da minha esposa, não preciso de filho, não preciso de ninguém. Não, então, eu não reino. E aí aquele irmão falou para mim assim, você não vai reinar, irmão. Mas se você quiser continuar assim, o que eu posso fazer? E aí eu pude entender que existia algo melhor para mim. Você precisa entender, há algo melhor para você. Algo melhor do que esse mundo que você vive. Se você começar a mudar a tua cultura de plantação, de cultivo, de culto, se você se acertar com Deus, eu posso te garantir, tem algo melhor para você. Se eu pudesse ter feito um raio-x interno, um ultrassom da minha alma, antes e depois daquela conversa, eu ia poder provar para você literalmente o quanto é possível mudar quando você dá crédito àquilo que Deus fala com você. Se eu pudesse mostrar para você como eu estava por dentro, antes daquela conversa, antes daquele confronto, você iria falar assim, é possível para mim também. Mas eu creio que se você está aqui, você acredita em mim. Aleluia. E se você aceitar esse confronto que eu estou te fazendo hoje, irmão, você está salvo, mas você não reina. Irmão, você está salvo, mas você não reina. Sabe por que você não reina? Porque você não cultua, porque você não planta, e porque você planta coisas que estão fora da palavra de Deus, e aí depois tudo que você planta é roubado, e você não entende para por que acontece tudo isso comigo? Porque eu não tenho motivo de celebrar, porque eu não posso me alegrar, porque eu não posso festejar, porque você está preso em certas coisas, você precisa se arrepender, precisa se limpar, precisa realmente fazer um check-up da sua vida. Por meus 50 e poucos anos, de repente, chegou tarde, chegou na hora, chegou cedo, eu não sei. Eu não sei se você tem 13, 14, 15, 20, 30, 70, 80 anos, quem está vendo, quem vai ver essa pregação. Mas eu creio que é um momento. Se você está ouvindo agora, chegou o momento para você agora. O meu momento foi agora, com 53 anos. Você está salvo, mas você não reina. Você está ouvindo com a sua idade. Então, qual que é a sua parte? Amanhã cedo, desconsidera tudo que eu te falei e leva a sua vida do jeito que está. Continua cultuando do jeito que você fez hoje, ontem e antes de ontem. E aí o que vai mudar na sua vida de novo? Nada. Agora, se você considerar o que eu estou te falando, não porque eu sou bom, mas porque a palavra de Deus é boa. Aquele irmão, ele me falou algo, ele deu o que ele tinha para mim. Ele falou assim, ó, eu estava numa situação pior que a sua. E eu falei para o senhor, o que aconteceu comigo? O que está acontecendo? E Deus trouxe a palavra, ele, você está salvo, mas você não reina. Você não tem condições espirituais, existem dívidas. Existem dívidas no reino espiritual que estão sendo cobradas de você. E você sabe a minha dívida? Eu vou te falar a minha dívida. Uma dívida que estava mudando toda a minha história. Um aborto. Na verdade, nós fizemos 2. Mas o motivo de eu ir a esse congresso, esse tempo atrás, que esse apóstolo me disse isso, nós fomos por causa de um aborto que eu tinha feito. E a minha esposa falou assim, esse aborto está arrebentando a nossa vida. Existem coisas, eu falei, Fábio, nós já nos arrependemos disso. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ouvir falar disso. A gente já se arrependeu, a gente já pediu perdão, a gente já fez, já aconteceu. Mas por que não muda? Mas eu não conseguia enxergar isso até então. Mas quando eu cheguei na presença daquele homem de Deus ali, ele falou para mim, cara, se tá tudo certo, se o Jesus até onde você acredita funciona, por que você está tudo quebrado? Não quebrado de dinheiro, mas em tudo. Por que você está moído por dentro? Por que você está negro por dentro? Por que você está com esse semblante destruído? Por que você pensou em se matar esse tempo atrás? Porque você está salvo, mas não reina. E para quem me conhece,
Eu pensar em me suicidar, eu achei que eu nunca fosse passar por isso, irmãos, de verdade. Mas eu passei. Eu passei. E eu só não fiz essa besteira por um único motivo. Não foi por causa de Deus, não foi por causa do amor a Jesus, não foi por pensar no inferno, não foi por pensar no amor de Jesus por mim, não foi em pensar na minha esposa. Meu único motivo, quando eu pensava nisso, o meu filho se formava na minha frente. Jesus. Quando Mateus aparecia na minha mente, aquela ideia se dissipava. Aleluia. Foi o que Deus usou para me dar esse livramento. Porque senão eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Senão eu não estaria aqui hoje trazendo essa palavra, esse testemunho para te animar. Então esse pensamento eu achei que nunca, nunca, jamais fosse passar pela minha vida. Nunca. Me matar, não. Mas quando a pressão era tão grande, a falta de resposta era tão grande, e passou. E quando a gente foi para lá, para Atibaia, e conversamos com o apóstolo a respeito desse aborto, ele então pôde me esclarecer. Falou, cara, tem uma dívida. Você se arrependeu que jeito? Você fez o quê? Pai, em nome de Jesus, me perdoa, porque eu fiz um aborto. Amém. Não vai funcionar, sabe por quê? Porque em Isaías 53 está escrito assim, que nós colocamos sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores, mas que nós traspassamos a Cristo. Sabe o que é traspassar? Pegar uma espada, uma lança, furar a Jesus Cristo, com as nossas transgressões. E nós moemos Jesus Cristo com a nossa iniquidade. Então, o que eu estava fazendo? Eu fiz um aborto. Eu falei, Jesus me perdoa, como se eu tivesse posto um peso sobre ele. Eu transgredi e eu cometi iniquidade. Eu traspassei o meu Jesus e eu moí o meu Jesus. E essa dívida estava em aberto, nas mãos do meu adversário. Você tem que saber que você tem um adversário que ele trabalha com a lei. Aquilo que nós produzimos, fica lá. E quando Deus Pai quer te liberar para algo, advogado, o diabo chega com as acusações para o Deus juiz. É o mesmo Deus com outra faceta. E ele mostra, então, ele fala assim, ó, aqui está a dívida. Ele cometeu um aborto. E sabe os desdobramentos de um aborto? Eu matei o meu filho, eu ofereci um sacrifício a um Deus chamado Moloque, um sacrifício humano. Eu interrompi um sonho, um projeto de Deus naquela vida. Eu impedi que aquela criança viesse à Terra para ser o que ela foi chamada para ser. Eu paguei por isso. Eu não admiti que uma criança entrasse na minha vida, na minha casa. Então, olha os desdobramentos do meu pecado. Aí, o que eu pensei? O que eu pensava? Perdão, Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos que vamos. Vamos que vamos na cadeia. Você vai ficar preso, irmão. Você está preso. Esse negócio que você está preso, você não entende porque é pecado. Pecado. Se arrependa. Vai buscar Deus e fala assim, onde eu estou preso? Deus vai te revelar. Porque eu pequei na profundidade. Eu mergulhei no pecado com toda a força nesse aborto. E eu quis me arrepender na superfície. E achei, já está tudo resolvido. Está tudo certo já. Vou voar. Faz nada. Mas agora sim. Agora eu pude me arrepender da profundidade que eu pequei. Eu pude remover transgressão, pude remover iniquidade. E agora o diabo não tem mais esse direito legal na mão dele. Para chegar no meu Deus como juiz e falar, está aqui a dívida. Porque agora se ele chegar e falar, não, está pago, ele já se arrependeu. E aí o Deus juiz, meu pai, mas que é um juiz também, ele fala para o Deus pai, fala assim, aqui está liberado, não deve mais nada. Aleluia. Aí as portas começam a se abrir. Aleluia. Aí você está cultuando, celebrando e vai comer do fruto. Aleluia. Não é difícil de entender, mas como é difícil praticar, porque a nossa natureza é ruim, você é ruim, eu sou ruim. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos, então, voltar lá aonde Adão caiu e que nós caímos também. Precisamos entender que a nossa plantação faz toda a diferença. Que aquilo que nós cultuamos vai dar a letra da nossa vida lá na frente. É o que você cultua, é o que você cultiva, é o que você acredita, é ao que ou a quem você se entrega. Isso vai dar a resposta da sua vida. Não é muito difícil de entender,
E é uma guerra para praticar o contrário. Então você precisa, e eu preciso depender de Jesus Cristo. O segredo para tudo isso dar certo, sabe o que é? Ouvir a voz dele e obedecer. Porque muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus. Como Deus falou comigo? Pensa num cara ruim, coração duro, turrão, teimoso, inconsequente, irresponsável. Me matava, mas pagava o preço para ficar naquilo que eu queria. E Deus estava esperando o dia que você mudar, o dia que seu coração se abrir, o dia que você deixar eu tocar, o dia que você se encaixar no propósito, não andar mais por necessidade, vai dar tudo certo. Então, aquela estrutura de Adão era maravilhosa. Mas quando que ele perdeu a visitação? Deus visitou, mas ele não conseguia receber a visitação. Quando ele se perdeu do propósito. Você perde a visitação quando você não tem propósito, você só anda por necessidade. Só necessidade, necessidade, necessidade. 24 horas por dia, necessidade. E Deus abomina isso, porque isso é maldição. No suor do teu rosto ganharás o teu pão. Deus falou também para Adão, logo depois que ele caiu. Falou, cara, todas as coisas que você for fazer, por necessidade, vai ser suor do teu rosto. Você vai sofrer. E vai comer bem pouquinho. Vai desfrutar bem pouquinho. O sofrimento, a pessoa fala assim, não, eu mereço, eu sofro muito. Vai nessa. Ah, o que eu já passei na vida, daqui a pouco as coisas vão se reverter. Vai nessa. Quantas pessoas vocês já viram morrer aí, ó, esperando? Daqui a pouco acontece. Já reverte. O tempo é meu amigo, o tempo não é seu amigo. O tempo não vai te sarar. O tempo não vai te restituir. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Não entregue essa autoridade ou essa paternidade a ninguém. Só o Deus Pai mesmo, em Jesus Cristo, pode fazer isso. Não espere isso de outro pai. Ah, o tempo é meu pai, ele vai me sarar. Não vai. Não vai. Você vai continuar assim e eu vou continuar assim. Mas quando nós entramos no propósito, aí a coisa fica diferente. Aí a coisa fica tranquila. Mas não tem guerra? Tem. É feia a coisa? É. Mas você falou que é tranquilo? Os mandamentos do Senhor não são penosos. Eu me encaixo na palavra, eu me encaixo com Cristo. A guerra vem. A luta vem. Tem que orar, tem que repreender, tem que expulsar. Mas e agora? Agora eu estou no propósito, agora eu estou em Cristo. Agora eu estou sossegado. Mas na luta, sossegado? Na luta, sossegado, porque eu sei que eu estou do lado da vitória. Da luta, sossegado, porque o meu general é Jesus Cristo. Então, se aliancie com Ele, cultue a Ele, se entregue a Ele e deixa Deus arrancar toda essa sujeirada do seu coração. Para domingo às 19 horas poder celebrar no próximo culto. Não só vir aqui e ficar essa guerra muitas vezes que tá, para entender, para ouvir. Dá tempo de você mudar, ó, sexta, sábado e domingo. Muda para você ver. Cultua o dia inteiro, muda o seu procedimento de pensar. Como você vai ver que no culto das 19 horas, quando você entrar aqui de novo, você vai estar celebrando, vai estar diferente por dentro. Irmãos, é algo que não dá para explicar, mas uma palavra que você decrete, ela vira uma chave dentro de você que te transforma. Aleluia. Eu vivi isso esses dias, é uma coisa que não tem explicação, mas acontece. Aleluia. Acontece. Amém? Feche seus olhos, vou orar por você e a minha esposa vai vir para encerrar esse culto em nome de Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nos apegar a Ti, Senhor. Meu Deus. Precisamos tanto te cultuar de verdade, cultuar com práticas que estão encaixadas na Tua palavra. Queremos fazer a nossa vida do nosso jeito, mas tão distante daquilo que estão os Seus mandamentos, as Suas orientações. E não são mandamentos abusivos para provar que o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus, se nós obedecermos ou não. Mas os Teus mandamentos são para proteção, são para dar direção, para nos levar a um lugar de descanso, de vitória, de refrigério, de mudança. Pai, em nome de Jesus, visita cada vida que está ouvindo esta palavra, para que verdadeiramente dê crédito ao poder de Jesus Cristo. Visita, perdoa, restaura, que possam buscar ao Senhor, ó Pai, para serem destravados no reino do Espírito e para caminharem, ó Pai, livremente, para não terem salvação, que é uma bênção muito grande, mas poderem reinar sobre todos os seus problemas, poderem realmente falar, basta, sou eu que mando nessa situação.
Ô, Pai, nos ajuda. Sim, Tenha misericórdia de mim. sim, meu Tenha Deus. misericórdia de cada irmão que está ouvindo essa palavra, cada irmã. Visita Sim, papai. cada casa. Libera unção, autoridade, discernimento, Em nome de Jesus. graça, humildade Aleluia. para ouvir a tua voz e obedecer, Pai. Sim, papai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Fogo no bicho. Shalom. Voltando, retomando, em nome de Jesus. Então, esta palavra, amados, é uma palavra para nós crermos que o Senhor, ele tem poder de operar no nosso íntimo. Por quê? Porque nós temos o nosso auxiliar, o Espírito Santo de Deus. E ele está te chamando e me chamando. Vem para mim, vem para mim. Vem e volta às origens, as quais eu te dei características, eu te dei identidade de filho. E como filho, eu quero te guiar, quero te proteger, quero te ensinar a guardar, quero te ensinar a reinar, porque eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu quero te incentivar a ir à presença do Pai, a clamar por Ele e pedir que Ele faça toda a obra, porque sozinhos não conseguiremos. Estávamos conversando ontem sobre isso, porque às vezes nós pegamos e falamos, pode deixar, agora eu vou aplicar. Você não vai conseguir se você não se humilhar diante do Senhor. A palavra de Deus fala lá no livro de João, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos do nosso Deus nos ajudando por dentro, nos levando adiante, falando conosco. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu quero agora dar os recados, amados. Nós, como igreja, nós temos o mandamento dízimos e ofertas, e temos também algo que estamos aprendendo com o nosso apóstolo, e é algo que é uma cultura um pouquinho nova para a gente, a respeito das festas bíblicas, que são portais financeiros, são portais de governo, mas nós vamos ensinar isso mais para frente. Mas eu gostaria que você aprendesse a dizimar, a ofertar. Eu vou colocar aqui, amados, na tela, eu vou compartilhar a tela com você e vou te incentivar, não é? Em nome de Jesus. Não estou achando a tela que eu tinha deixado aqui, meu Deus. Então, depois a gente vai mandar no WhatsApp, por mensagem, certinho, o nosso Pix, e aí o Senhor toque no teu coração a respeito de dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que é isso só? Então, vamos encerrar em nome de Jesus. Querido, qualquer necessidade que você tenha, às vezes você precisa de uma limpeza um pouco mais profunda, às vezes você precisa de um entendimento. Então, por favor, nos procure, estamos à sua disposição. Você tem aí o nosso WhatsApp, você tem o nosso celular, nosso telefone, então fique na liberdade. Estamos aqui para servir. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. A palavra que Deus, assim, é um hino que está cantando muito no meu espírito, é aquele hino do Jordan Teixeira que fala que teu lugar é o primeiro. Deus está nos chamando para colocarmos a vida, a pessoa dele, no entendimento dele em primeiro lugar, para que assim sejamos limpos, restaurados e levados a esse lugar de glória, de plenitude. Deus nos fez, Deus nos criou, nos chamou para sermos plenos. E nós só vamos ser plenos quando voltarmos ao coração do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar para encerrar. Domingo, Santa Ceia, às 7 da noite. Prepare a sua Santa Ceia para que nós possamos celebrar junto a presença do nosso Deus, o qual nós cultuamos o dia todo, o restante da semana, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar. Papai, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Tu és o Senhor de toda a terra. Trabalhe em nossas vidas, opere em nós, Senhor. Hoje o Senhor falou tantas coisas a respeito de termos um propósito, um destino, uma identidade. Somos teus filhos. Somos teus filhos e queremos, sim, governar. Somos teus filhos e queremos estar ao Rei da Glória com o nosso coração voltado para o sacerdócio, para o reinado e para aquilo que tu fazes e queremos imitar o Senhor. Somos imitadores de Cristo que imitam o Pai. Nos ensina esta realidade através do Espírito Santo da verdade que está em nós e Ele é por nós. Em nome de Jesus, papai. Queremos também apresentar diante de Ti a situação do nosso país, Senhor. Queremos colocar diante de Ti aquilo que está no Teu coração que se cumpra. Nós chamamos a existência do Teu propósito eterno e nos ajuda, Rei da Glória, a nos posicionarmos como igreja em posicionamentos reais, em proteção desse espírito de encantamento que tem sido liberado contra a nação brasileira e também, ó Pai querido, para que possamos ser livres, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Faz uma obra em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Então está encerrado. Até domingo, às 7 da noite. Amém? Em nome de Jesus. Amados, eu achei aqui, oh glória, achei aqui o que eu precisava. Então vou compartilhar rapidinho, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso
Nosso dízimo é o lugar que nós vamos receber os nossos dízimos, as suas ofertas. Se você já tem ministério, então você dizima no seu ministério. Amém? De acordo com aquilo que Deus colocou já no teu coração. Agora, se você como que eu posso dizer? Se o Senhor tocar no teu coração para ofertar nas nossas vidas, então tá aí o número certinho do nosso Pix, é um CNPJ, fique à vontade. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe para a glória de Deus. Aleluia. Graças a Deus. O dízimo quer dizer 10% daquilo que você tem de líquido na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, na sua renda. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Até sábado. Em nome de Jesus. Sábado não, perdão. Domingo, às 7 da noite. Em nome de Jesus. Até mais.